pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vim aqui falar de uma série que vocês me pedem bastante até, né? Vocês pediram um Cê Já Viu, que eu já adianto, vai ter um Cê Já Viu dessa série que eu vou falar hoje. É lógico que eu tô falando de Dark. Sim, eu vou falar de Dark hoje. Ich will, dass seine Reise endlich ein Ende findet. Das ist sein. Caso você esteja morando numa caverna nesses últimos dias que se passaram, recentemente a terceira e última temporada de Dark foi ao ar na Netflix. Essa série que é uma série alemã, porém ela ficou muito popular mundo afora, e especialmente aqui no Brasil. E hoje eu vim aqui falar sobre o que eu achei dessa última temporada de Dark. Será que eu gostei? Será que eu não gostei? Será que eles encerraram a série bem? Será que faltou algumas coisas? Tudo isso você vai descobrir no vídeo de hoje, então talvez tenha alguns spoilers, tá bom? Então eu não recomendo você assistir esse vídeo aqui caso você não tenha terminado a temporada ainda, tá bom? Então vai ficar aí o aviso de spoiler, cuidado. Se você não terminou Dark, vai lá, termina e depois volta pra esse vídeo aqui, fechou? Mas antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Vamos continuar aí com a nossa meta de 100 mil inscritos, né? A gente já tá aí com 92, tá faltando pouco pra gente conseguir 100 mil e conseguir a nossa plaquinha. Então não se esquece também de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece, que assistiu Dark, que gosta da série como você. Ah, e também você pode participar de todo esse debate aí nos comentários, que eu vou adorar ler todos. Bom, antes de eu começar a falar aqui, eu preciso dizer o que eu esperava assistir, né? Antes de eu ver a série, antes de eu ver lá a terceira temporada, eu tinha algumas expectativas, né? E eu preciso confessar pra vocês que eu tava com um pouco de medo de ver a terceira temporada. Porque quem vê Dark sabe que essa série tem muitas perguntas, tem muitas coisas a serem respondidas. Então eles tinham levantado tantas questões ali na série que eu tava com medo deles não responderem todas. Porque realmente, gente, Dark é uma série complicada, sabe? Não é pra qualquer um, não. Tinha hora que eu tinha que pausar a série e refletir assim por um segundo. Eu não precisei chegar no nível de escrever alguma coisa, fazer uma linha temporal nem nada, mas tinha hora que eu tinha que pausar a série pra eu processar aqui um pouquinho. E eu fico muito feliz em dizer que todas as minhas expectativas foram por água abaixo, porém no bom sentido. Dark teve um começo que já deu pra ver ali que ia ser muito aprofundado algumas questões, já tava com cara de adeus, né, última temporada, estamos fechando alguns pontos aqui na série. Ou seja, quando você começa a assistir, você já sente que aquilo ali provavelmente vai ser a última temporada, então não ficou nenhuma ideia ali pendente de que daria pra continuar daquela temporada adiante. Eu já gostei por conta disso, porque às vezes tem série que faz isso de fazer uma última temporada, só que não fica aquele clima de despedida, fica parecendo que, olha, daqui a pouco se a gente quiser fazer 5 spin-offs, tudo bem. E Dark não é o tipo de série que dá pra você fazer essas coisas, então eles já começaram acertando. Outra coisa que eu achei muito interessante, que depois até a própria Netflix fez um vídeo totalmente focado nisso, é da quantidade de paralelos que teve ali no primeiro episódio. Gente, as cenas estavam idênticas, as falas estavam idênticas, e isso foi muito bacana porque Dark sempre disse aquela frase de que o começo era o fim e o fim era o começo. Então, a partir do momento que você faz o início da série e o final dela da mesma forma, você já tá afirmando algo que foi dito lá no começo, que fez muito sentido com a ideia da temporada, né, que era apresentar o mesmo mundo numa versão diferente, então as coisas tinham que ser iguais até certo ponto. Enfim, isso pra mim foi muito legal e com certeza fez a diferença. E é claro que todas aquelas questões que eu mencionei lá no começo do vídeo foram explicadas, foram respondidas da sua melhor maneira, que é a maneira Dark, né? Inclusive teve perguntas que a gente tinha que na verdade possuíam a mesma resposta, e isso pessoalmente foi uma coisa que eu não vi chegando. Como por exemplo o cara lá da cicatriz, né, que ele não tem nome na série. Ele é o filho do Jonas com a Marta e ao mesmo tempo ele é o marido da Agnes, que era uma questão que a gente tinha nessa série. Então eles resolveram responder duas perguntas com a mesma explicação. E isso na verdade acaba poupando muito tempo da série, então foi uma sacada muito inteligente. Outra coisa que eu tenho a elogiar aqui é a fotografia e a trilha sonora dessa temporada. Gente do céu, Catarina Nielsen possui o melhor gosto
musical possível pra mim. Tocou muitas músicas anos 80, né? Eu adorei, cada vez que tocava uma das músicas lá, eu já ficava dançando na sala. Mas quem me acompanha no Instagram sabe, eu fiquei muito emocionada quando começou a tocar What a Wonderful World. Porque, cara, essa música se encaixou perfeitamente ali com o momento, né? Que foi bem no final da série, enquanto tava todo mundo ali sendo abduzido pelo Thanos. E muita gente reparou também que essa temporada teve muitas influências de Interestelar, né? Aquela cena do Jonas e da Martha, daquele chroma key, né? Daquele fundo infinito lá. Foi uma coisa que me lembrou muito Interestelar e também a série The Away. Cara, me fala aí nos comentários se você também lembrou de Interestelar ou The Away quando você assistiu essa cena. Eu quero saber pra ver se eu não fui a única. Só que agora vem o meu momento de reclamação. Agora eu vou reclamar um pouquinho. Porque apesar de eu ter gostado muito dessa temporada, de eu ter achado que explicou muito bem todas as coisas e tudo mais, né? Eu acredito que se talvez tivesse mais um episódio, ficaria um pouco melhor. Porque pra mim teve algumas coisas que eles explicaram, mas que eles não aprofundaram o suficiente. Por exemplo, todo esse lance do cara da cicatriz. Como é que ele conheceu a Agnes? Como é que ele chegou a ser pai do Tronte, sabe? Onde que foi toda essa evolução? Como é que ele cresceu e tudo mais? Por que foi criado? Como ele chegou a conhecer a Agnes? Quando ele perdeu a fé, né? Que a Agnes vive dizendo que o marido dela é um homem que perdeu a fé. Quando que isso aconteceu? Então eu senti um pouco de falta da história desse cara da cicatriz aí. Pra mim poderia ter sido um pouco mais aprofundada. E outra coisa que eu fiquei meio... que pra mim foi mais como um banho de água fria, sei lá. No final do último episódio lá, a gente tem a Claudia Tiedemann chegando pra explicar tudo pro Adam, né? Basicamente, a Claudia explica toda a série Dark pra ele em alguns minutos. Então ela vai, explica sobre o terceiro mundo, né? Que é o mundo de origem, explica como parar tudo isso. Tudo que a gente quer saber é explicado pela Claudia. E aí, durante toda essa explicação da Claudia, ela diz que ela descobriu esse mundo de origem, né? Depois dela observar muitas coisas do ciclo e toda aquela coisa. E pra mim, isso foi meio que caído de paraquedas. Tem até uma expressão no cinema que talvez vocês conheçam, talvez não, talvez tenham ouvido falar, que se chama Deus Ex Machina, que é quando aquela solução cai do além porque você precisa finalizar alguma coisa. A gente sabe muito bem que a Claudia sabe de todos os rolês de Dark, sabe de todas as coisas. Então, pra mim, se você mostrasse um pouco mais como é que ela sacou que tinha um mundo de origem, como é que ela aproveitou essas brechas de tempo que ela tanto mencionou durante essa mesma explicação, pra mim ficaria bem melhor do que apenas parecer que ela sabe de tudo, pronto, acabou. Entendi que tinha um mundo de origem e é assim que funciona, Adam. Eu fiquei pensando assim, cara, ok, a Cláudia, ela é inclusive a minha personagem favorita. Ela sabe tanta coisa, ela é tão, né, misteriosa, tal. Explicou tantas coisas da trajetória dela ao decorrer de Dark. Você não podia ter dado mais alguns minutos pra essa explicação, pra mostrar mais como é que ela chegou nessa conclusão? Porque a gente sabe que Dark é um ciclo, né? O ciclo sempre se repete e ela teve que aproveitar a brecha pra poder descobrir algumas coisas. Ou seja, isso levou muito tempo pra ela descobrir. Então, pra mim, podiam ter aproveitado as cenas com as outras Cláudias, né, que tava sendo mostrado, pra exemplificar pra gente que ela tá sacando algumas coisinhas aqui, outras ali, talvez tá tendo ideias de que possa ter um mundo de origem. Pra mim, isso aí poderia ser um pouco mais preparado do que simplesmente ela cair lá de paraquedas e falar tudo pro Adam e pronto, acabou. Então é aquela coisa, eu achei que fez sentido a Cláudia saber, pra mim isso é indiscutível, fez sentido ela realmente ser a pessoa que sabe de tudo ali, mas a maneira que fizeram, pra mim faltou um pouco mais de detalhe, faltou aprofundar um pouco mais essa parte. Inclusive, eu quero trazer uma observação aqui que eu vi no Twitter esses dias que eu achei fenomenal. Vocês sabem que a Claudia Tiedemann é chamada de Diabo Branco, certo? Ela tem esse nome aí. E foi muito legal a analogia que os caras fizeram em Dark, porque ela, que é o diabo, enganou o Adam, que significa Adão em inglês, né? E também enganou a Eva, ou seja, o diabo enganou Adão e Eva, que é justamente toda aquela história da maçã, né, do conceito do paraíso e tal. Cara, eu achei essa observação genial. Parabéns, pessoa que fez essa observação. Quando eu vi no Twitter, minha cabeça fez... Porém,
Porém, mesmo com essa reclamação que eu acabei de dizer aqui, eu diria que o final de Dark foi excelente. Foi na medida que era esperado. As pessoas, como eu disse, estavam com muita expectativa como é que os caras iam terminar isso e tudo mais. Então eles conseguiram suprir as expectativas do público. Eles não fizeram qualquer coisa. Fizeram realmente um trabalho muito bem feito. E eu gostei pessoalmente mais ainda porque o final foi extremamente agridoce pra mim. O que seria um final agridoce? Seria aquele final que acontece uma coisa boa, mas também acontece uma coisa ruim. A coisa boa é que o ciclo foi finalizado. Agora ninguém está preso mais nesse ciclo eterno de coisas que tem que fazer. Mas a coisa ruim é que a gente perdeu um monte de personagem que deixou de existir no final. Inclusive, os próprios protagonistas da história deixam de existir bem no final. Então, pra mim, foi um final bem emocionante que eu fiquei com vontade de bater palma, porque foi muito legal. No final das contas, eu daria uma nota 9 pro final de Dark. Foi muito bom mesmo, gente. Apesar das reclamações e toda aquela coisa, foi muito bem feito, foi muito bem escrito e foi exatamente o esperado. Eu tenho orgulho de dizer que minhas expectativas foram quebradas positivamente. Deu tudo certo, foi tudo bem. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilhe o vídeo para todos os seus amigos que gostam de Dark e também comentaram esse final aí com você. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!